Nosso exercício era nós criarmos uma tarefa em que íamos adicionar três métodos, certo? Um post, um put e um delete. O método delete devia ser um deleted utilizando o método put. Ok, isso diz respeito ao CRUD, na verdade, ou seja, do adicionar, atualizar e o apagar dados. Aqui no put, no deleted patient, no put, que seria necessário apagar o utilizador, a gente, em vez de apagá-lo, removê-lo, a gente faz um deleted como false, para que o utilizador deixe de estar disponível na visualização. Para isso, a gente tem duas coisas para ser feitas, né? Além do deleted is false ser modificado na tabela, a gente também tem que filtrar isso no get. Então, aqui no get, por exemplo, a gente teria que fazer a lista pedindo que os pacientes que fossem passados pela lista fossem somente os pacientes que estariam apagados, ou seja, com o deleted como true. Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos fazer o where, em que vou colocar p de patient, p.isDeleted, equals true. Com isso, a primeira coisa, a gente consegue filtrar a nossa lista, equals false. Aqui, eu quero os que não estejam apagados. Eu consigo filtrar a lista, permitindo que só passem os utilizadores que estão com os deleted na coluna para a false. Ok. Agora vamos fazer o restante dos métodos. Então, eu tinha aqui um HTTP put, ou primeiro um post, né? HTTP post, abre e fecha parênteses. O endereço continua sendo o mesmo, patient. O método vai ser um public async, uma task também, que nós vamos retornar um action result. Esse action result, nós vamos chamar esse método de add patient. Abrimos e fechamos parênteses. Vimos com o from body, porque o utilizador vai ser passado, o paciente vai ser passado diretamente no corpo do HTTP. Nós vamos chamar esse objeto de patient. Vale dizer aqui que esse patient que nós estamos passando, ele é o patient do shared. Vejam lá, é o shared. Mas, repito, eu falo muito isso para que isso fique firme na cabeça de vocês. Mas não é esse paciente, ele é o objeto em que os dados são transferidos. Ou seja, nós vamos passar os dados para ele, para dele ser passado para a tabela, que é a entidade. Então, aqui nós temos um modelo e na nossa base de dados nós temos uma entidade. Deixa eu minimizar isso aqui. Vou aqui carregar Enter. Vamos fazer a primeira coisa aqui, né? Tipo, vamos fazer uma checagem. If paciente for nulo, que isso quer dizer, se o paciente, esse aqui que está vindo, vier como nulo, a gente já vai dar um retorno do bad request dizendo, olha, tá mal, esse paciente não poderia ser assim. Aí depois a gente pode checar várias coisas. Por exemplo, como ele está sugerindo aqui, se o nome está vazio ou não, não queremos isso. A gente quer passar aqui, porque essa checagem ela pode ser feita também no front-end, ou seja, eu posso validar os dados. Essa validação ela é boa porque aqui ou lá, porque acaba sendo um double validation, ou seja, uma dupla validação. Eu posso validar no front-end e na API. Se no front-end mandar tudo, na API eu bloqueio. Então é sempre bom ter mais de uma checagem. E ainda tem uma terceira, que é a própria base de dados. Por exemplo, vamos abrir aqui o meu Beaver.
E a gente, quando criou a nossa tabela, utilizando aqui o nosso business, o base entity, a entity patient aqui, todos esses campos que nós não identificamos como nullable, isso aqui é a identificação de nullable, eles se tornam required. Isso quer dizer o seguinte, eles precisam ser preenchidos. Então, esses campos precisam ser passados, essa informação precisa ser passada na hora de ser criado. Logo, se, digamos que na API eu passo dados, né, nulos do paciente, ou no front-end eu vou ter bloqueio na minha base de dados, não vai chegar lá. Então, acaba tendo sempre mais uma camada de checagem de dados, ou de exceções, ou de não exceção, não unidades. Então, vamos seguir aqui. Eu não quero essa parte, certo? Vamos criar aqui, ó, um var new patient. Vai ser igual a new business.entities.patient. Por quê? Porque agora a gente vai passar vamos converter um objeto do modelo para a entidade. Isso aqui é modelo no shared, isso aqui é entidade. E aqui vamos fazer isso. Vamos implementar aqui nome, surname, date of birth, e-mail. Mas ainda tem mais coisas que a gente pode passar aqui. O created at, que é o datetime UTC now, updated at, que é o mesmo tempo. Aqui no final, um ponto e vírgula. E agora a gente, como eu disse, convertemos um objeto desse tipo aqui, o patient, que vem com alguns dados, para o patient, que é a entidade. Agora, vamos adicionar no business context, na tabela ou na entidade patients, o novo paciente, que é esse aqui que foi convertido. Pronto, agora depois disso, vamos salvar. Ele está sugerindo aqui um try-catch para tentar guardar os dados. Se não conseguir guardar, a gente retornar com algum erro, dizendo, olha, não conseguiu, teve um problema. Né? Por exemplo, aqui ele diz que pode ter tido um erro de servidor, etc. Vamos só simplesmente salvar. Então, await business save changes async. E a gente pode simplesmente fazer um retorno. Ok, por quê? Porque assim, se eu só quero salvar dados, eu não preciso passar os dados que eu vou guardar. Mas eu poderia passar dados, ou seja, eu poderia dizer assim, ó, eu estou guardando e o utilizador é o utilizador tal que foi guardado. Eu posso também fazer o seguinte aqui, ó, var int, o var result é igual a isso aqui. E se esse valor ele for um inteiro diferente, porque o save changes ele vai retornar sempre um valor, né? O save changes async. Deixa eu ver aqui. Save changes async. É no business context. Ok, aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Go to definition. Ok, save changes async. Retorna um int. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Tem resultado, chega resultado. É muito difícil chegar na resposta aqui. Mas se a gente fizer aqui no Google, async, return value. Isso é uma confirmação do .NET. Ele pode. Essa aqui, vamos pegar essa informação aqui. Ok. Se for maior que zero, é porque o resultado foi positivo.
né? Ou seja, quando é 0 ou menos 1 é porque o resultado não foi bom. Deixa eu ver aqui na documentação da Microsoft. Ok. Data. É isso mesmo. Aqui o retorno, né? Representa uma operação de guardar sincronamente. Essa tarefa, no resultado dessa tarefa, contém o número de estados de entradas que foram escritos na base de dados. Ou seja, se eu estou guardando, digamos que eu estou guardando aqui uma lista, certo? Ele vai me retornar aqui, e o que eu estou guardando aqui, um paciente só que eu estou aguardando. Se eu adicionasse dois pacientes, se eu fizesse aqui, ó, dois pacientes, esse retorno aqui deveria ser 2, porque eu estou adicionando mais de um utilizador, tá? De um paciente na lista. Então, se resultado for maior que 2, maior que zero, eu vou fazer um return. Ok. Posso fazer um return ok result ou nada. Certo? Else. Vou fazer um não foi guardado. Vou fazer um return. E aqui ele está sugerindo o stat code com um erro, né, de servidor. Um erro ocorreu ao guardar a informação do servidor. Se a gente quisesse, malta, pegar aquilo que a gente fez na outra aula, que era isso aqui, ó, no adicionar estudante, por exemplo, também é válido. O que eu estou fazendo aqui é, eu estou tendo certeza que vai ser guardado e que vai ter um retorno. Se der alguma exceção, se não guardar aqui, eu vou dar um retorno na mesma. E lembra que às vezes acontecia, por exemplo, isso aqui estava ok, eu guardava, mas não mandava informação, porque a informação vinha como. Eu guardava 0 entradas na base de dados, porque eu não estava adicionando aqui. Vou voltar para lá. Pronto. Então aqui a gente consegue saber que houve um resultado de entrada na base de dados maior que 1, maior que 0, ou seja, pelo menos uma informação foi passada, e aí a gente diz ok, dados entraram, ou então, se não foi isso, a gente tem um status code, que é esse aqui. Pode ser outro também, tá? Mas o ideal é que seja esse, por exemplo. Esse aqui é um exemplo. Pronto, aqui já tem um método add patient. Agora, vamos adicionar mais um método, que vai ser o http put. Mesma coisa. Aspas, patients, barra, aí abro chavetas e fecho, ID. Aí vou colocar o nome do meu método, né? Então é um public async task igual iActionResult update patient. Vamos passar aqui. Não sei se eu preciso passar o ID. Nem vou passar o ID. Porque eu já tenho um utilizador aqui. Vai ser um from. Vai ser um from body aqui. Então não preciso. Então, from body patient. Que aqui já vai ter ID, né? Então, se o paciente for nulo, ele já me deu tudo aqui, ó. Inclusive seguindo o modelo, a memória do que eu fiz aqui antes, né? Certo? Se o paciente for nulo, eu vou deixar só o nulo. Ok, houve um problema no request, o paciente está inválido, não avança. Retorna bad request. Aí o que a gente vai fazer? Vai checar se já existe um paciente. Ok, ele existe. Como é que a gente checa? Pegando aqui o ID do paciente que vai vir nesse objeto.
existe. Se não existe, certo? Ou se o paciente existe, mas o ID dele, o ID não, o estado dele é, deletado, apagado, is deleted, a gente não vai avançar para adição, para modificação dele. A gente vai colocar aqui, ó, return not found, paciente não foi encontrado. Por quê? Porque ele está com o status deletado, mesmo que a gente tenha encontrado ele. Esse aqui é um mole. Ou ele é nulo, ou existe, mas tem o status deletado, a gente vai responder com not found. Que não queremos apagar um utilizador que já está como deleted na tabela, na base de dados. Ok, ele existe, mas não está como deleted. Então, o que a gente quer fazer aqui? Modificar os dados que vão vir pelo objeto. Vejam só, eu vou modificar nome, surname, data de nascimento e e-mail, porque são esses dados que vêm no paciente do modelo. E o updated at, que não vem nele, vai ser o momento em que essa alteração está sendo feita, que é o datetime etc. Now. Depois, a gente guarda os dados com o business save changes async. Esses dados vão ser... resulta... Exatamente, a gente está modificando esse utilizador aqui. Vamos fazer um save changes async com true, dizendo que vamos aceitar aqui todas as mudanças com sucesso. Depois, se houver, mesma coisa, no save changes async, uma entrada com modificação, como é o caso, isso significa dizer que o resultado aqui vai vir com a resposta maior que zero. Se for maior que zero, a gente retorna um OK. A alteração ocorreu. Se não, mesma coisa que a gente retornou antes aqui no add patient. Pronto. Último passo, agora vamos fazer um HTTP put novamente. Só que esse HTTP put vai ser um patient barra ID. E aqui vamos ter um public async task iAction result também. E vamos chamar isso delete patient. Aqui nesse caso a gente passa somente o ID, porque eu só quero checar se ele existe. Se existir, nós fazemos a modificação. Então, vá existe patient, então ele vai buscar lá o paciente através desse ID. If existe patient for igual a nulo, certo? Ou já tiver sido apagado, né? Eu vou apagar alguém que já apagou, não faz sentido. Então, não foi encontrado. Se não é nulo e não foi apagado, então a gente pode fazer a operação de apagar. Então, existe patient.isDeleted, passa a ser true, e ele foi apagado. Logo, agora a gente vai fazer um await. Perdão, vamos fazer a primeira modificação aqui. Existing patient, não a primeira modificação, mas um updated do momento em que ele foi apagado. Para saber aqui, ó, essa alteração de deleted para true foi naquele momento. Agora, vamos pegar aqui o save change, var result. Result é igual ao await business contact save change true. E se ele for guardado, significa dizer que vai ter um registro maior que zero, retornamos OK, se não, esse erro aqui. Pronto, vou parar aqui a gravação.